Olá, nono ano, aula de hoje, do dia 11/5, é sobre racionalização. Então vamos lá. Racionalização é sobre as frações que têm os denominadores uma raiz não exata. Então a racionalização ela vai servir para facilitar os cálculos futuros, para que a gente não utilize frações com denominadores sendo raiz não exata. Então, como simplificar essa fração? Então, nós temos 4 sobre raiz de 8. Sempre para a gente racionalizar, para a gente eliminar essa raiz, qual vai ser o processo? A gente vai pegar essa raiz, multiplicar tanto em cima como embaixo. Quando você multiplica por o mesmo número em cima e embaixo, nós não modificamos o resultado da fração. Então, para que a gente possa, de novo, eliminar o denominador, sendo raiz não exata, a gente pega a raiz, que no caso é a raiz quadrada, multiplica por ela mesma, tanto em cima como embaixo. Vou botar igual aqui. 4 vezes raiz de 8, não tem o que fazer, porque você não pode multiplicar um número que está fora da raiz com outro que está dentro da raiz. Então, só vai ficar um do lado do outro. 4 raiz de 8 sobre. Quando a gente tem raiz de 8 vezes raiz de 8, eu vou fazer aqui do lado. Raiz de 8 vezes raiz de 8. Essa propriedade das raízes, quando elas possuem o mesmo índice, que no caso aqui é o 2, raiz quadrada, nós podemos repetir a raiz e multiplicar os radicando. Então, 8 vezes 8, que no caso vai dar a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Ou pode ser da seguinte maneira: raiz quadrada. A gente multiplica o número por ele mesmo. Isso na forma de potência é 8 ao quadrado. E na propriedade das raízes que a gente viu, quando o expoente é igual ao índice da raiz, que no caso aqui tem o número 2, elimina, sobrando apenas o número que está dentro. Então, sempre quando você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, é como se estivesse eliminando a raiz. Então, vai sobrar apenas o número 8. E ao fazer esse processo, sempre nós temos que ver se dá para simplificar a fração. Só podemos simplificar os números que estão fora da raiz. Você não pode simplificar essa raiz 8 com o 8 aqui de baixo. Então, é o 4 com 8. Ó. Dois números pares. Então, dá para dividir por 2. Então, 4 por 2, 2. Repete a raiz de 8 sobre 4. Ainda assim, dois números pares. Vai por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. Raiz de 8 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Mas quando tem esse 1 aqui na frente da raiz, você pode ocultar ele. Então, vai ficar só raiz de 8 sobre 2. Sabemos que aqui na frente tem um número 1. Então, racionalizamos a fração 4 sobre raiz de 8 e o resultado simplificado deu raiz de 8 sobre 2. Mesma coisa no item B. Nós temos 12 sobre 5 raiz de 6. Ok? Vou repetir aqui. 12 sobre 5 raiz de 6. No mesmo caso aqui, ó, a gente só pode pegar apenas o raiz de 6 e multiplicar tanto em cima como embaixo. Não precisa colocar o 5 nesse caso. Então, vamos multiplicar. 12 vezes raiz de 6, não podemos multiplicar, então eles só vão ficar juntos. 12 raiz de 6.
sobre, vou repetir o 5 vezes. Vamos fazer esse processo que a gente fez aqui em cima, ó. Quando você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, o mesmo número, você elimina a raiz, vai sobrar apenas o número. Mesma coisa aqui, raiz de 6 vezes raiz de 6. Elimina a raiz, só vai ficar o número 6. Então ficou 12 raiz de 6 sobre 5 vezes 6. Você pode multiplicar aqui para depois simplificar a fração, ou você já pode simplificar aqui direto. Você pode ir aos poucos, assim, ó, por 2, depois por 2, mas também poderia ir direto por 4. Nesse caso aqui, ó, dá para ir direto por 6. 12 por 6, ó, dividindo direto por 6. O 12 dividido por 6 dá 2. Vou repetir o raiz de 6 sobre o número 5 que ficou aqui. 6 dividido por 6 é 1, mas não precisa colocar 1, porque 5 vezes 1 vai continuar sendo o número 5. E não dá mais para simplificar o 2 e o 5, acabamos o exemplo. Então, aqui nós temos dois casos parecidos. Já no item C, no item D, é diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem a soma de dois termos, onde um é raiz. Então, para que a gente possa eliminar essa raiz do denominador, já é outra maneira. Então, como vai ser? Vou repetir a fração. 4 sobre raiz de 2 mais 1. Sempre quando tiver assim dois termos, a gente vai trocar apenas o sinal do meio. E no caso aqui é mais, vai virar menos. E se for menos, vai virar mais. Então, como vou escrever? Ó? Como são dois termos, vou escrever dentro do parênteses. Ó. Raiz de 2, como é mais, vai ser menos. Sobre raiz de 2 menos 1. E esse aqui também tem que ter o parênteses. Por quê? Porque aqui, ó, nessa multiplicação, todos se multiplicam. E essa multiplicação ela vem de um produto notável, que é a multiplicação da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Ó, os mesmos dois termos, só trocou o sinal. Então, isso daqui vem dessa fórmula aqui, ó, que eu vou escrever. A mais B vezes A menos B. Isso daqui é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então, vou repetir o igual. Essa primeira multiplicação nos numeradores, aqui nós temos que fazer uma distribuição. 4 vezes raiz de 2 e 4 vezes menos 1. 4 vezes raiz de 2, você só pode repetir. 4 vezes menos 1, um é positivo, outro é negativo. Ó. Mais com menos, continua menos. E 4 vezes 1, 4. Então, não pode esquecer de multiplicar o 4 com todos. Sobre, aplicando a fórmula, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o primeiro termo aqui é o raiz de 2 e o segundo termo é o número 1. Ó, primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. Então, isso daqui é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, 1 ao quadrado. Quando a gente multiplica, quando a gente eleva ao quadrado uma raiz quadrada, então é só você eliminar o expoente com a raiz, que no caso é o índice aqui, que é igual, sobrando apenas o 2. Então, vou repetir o numerador. 4 raiz de 2 menos 4 sobre. Então, eliminando deu 2, menos 1 ao quadrado dá 1. Fazer a subtração. Aqui nós não podemos subtrair porque um tem raiz e o outro não tem. Então, você não pode subtrair. Então, 4 raiz de 2 menos 4 sobre 2 menos 1, 1. Mas quando o denominador é 1, você pode tirar. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 4 raiz de 2
menos 4. E racionalizamos essa fração. Vamos para o outro exemplo. Nós temos 5 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Mesmo processo, ó, são dois termos no denominador. Então, a gente vai trocar o sinal que está no meio. Então, nós temos 5 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. E vamos multiplicar trocando o sinal. Ó. Raiz de 7 menos raiz de 3 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Multiplicar tanto em cima como embaixo. Colocando um parênteses aqui no primeiro. E vamos resolver. No de cima, nos numeradores, ó, uma distribuição. Então, 5 raiz de 7. 5 vezes raiz de 7. Então, 5 raiz de 7. Né? Você não pode multiplicar o 5 com o 7. Menos 5 vezes raiz de 3. Mesmo caso, só repete. 5 raiz de 3. Sobre mesmo processo do exemplo anterior, aplicando os produtos notáveis, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o primeiro termo é o raiz de 7. Então, raiz de 7 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Então, raiz de 3 ao quadrado. Quando você tem uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, se elimina. Então, ficou 5 raiz de 7 menos 5 raiz de 3 sobre o que sobrou, ó, 7 menos 3. Igual. Vamos subtrair. Então, 5 raiz de 7 menos 5 raiz de 3 sobre 7 menos 3, 4. E ao resolver também, temos que ver se dá para simplificar. No caso aqui, a gente só poderia simplificar se fosse dividir os 3 ao mesmo tempo. Ó, o 5 e o 4. Não tem nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo. Então, já está na forma simplificada. Vamos para o item E. Nós temos 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então, nós temos que multiplicar pelo inverso que tem aqui. Se é menos, agora vai vir mais. Ó. Então, dentro do parênteses, raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Multiplicar tanto em cima como embaixo. Nessa distribuição, quando você multiplica qualquer número vezes 1, é ele mesmo. Então, raiz de 3 mais raiz de 2 sobre a mesma fórmula dos produtos notáveis. Nós temos uma multiplicação da soma de dois termos pela diferença, pela subtração. Então, isso é o quadrado do primeiro, que o primeiro termo é o raiz de 3, menos o quadrado do segundo termo. Então, vou repetir o numerador, porque nós não podemos somar as raízes onde o radicando é diferente, não pode resolver. Então, raiz de 3 mais raiz de 2, repetir. Sobre, elimina o expoente com a raiz, e vai sobrar 3 menos 2. Onde 3 menos 2 é 1, e quando o numerador é 1, você não precisa escrever. Então, sobrando apenas o raiz de 3 mais raiz de 2. Então, acabou-se o exemplo. Então, espero que possa tirar as dúvidas de vocês, que consigam fazer as atividades do livro.